Oi, gente, boa noite. Eu sou Lisa Lazzarini e vai começar agora o Sob Medida, o seu programa sobre arquitetura, design, arte, decoração, sustentabilidade, paisagismo, urbanismo. E hoje o papo é com Francesca Alzati. Ela é arquiteta e deixa eu passar aqui que eu acho que vocês vão curtir muito. A gente vai falar um pouco sobre tapetes, um pouco sobre arte têxtil e fica um programa que eu gostei muito. Espero que vocês gostem também. Eu tô aqui com Francesca Alzati. Ela é arquiteta e ela tá à frente da direção de estilo da Baikami. Para quem não conhece, todo mundo, muita gente imagino que conheça, mas para quem não conhece, é uma das maiores, se não a maior, empresa de vendas de tapete, de confecção de tapetes. Eles confeccionam, eles produzem, eles vendem. Coisas maravilhosas, eu conheço desde 1900 e bolinha, adoro. E tô aqui mais uma vez com a Francesca, tendo o prazer. Francesca, a gente já estava batendo um papo aqui antes, mas a gente vai retomar agora, porque eu falei para ela, vamos parar, porque senão a gente vai repetir tudo. Vamos começar a falar um pouquinho sobre... Vamos deixar a tendência para o fim e falar um pouquinho sobre a sua visão como italiana. A Francesca é italiana, e sobre a visão dela, sobre a diferença entre como o design é visto, se existe ainda essa diferença, como o design é visto na Europa e no Brasil. Bom, todos os designers que conseguem fazer um bom produto são bons em qualquer lugar do mundo. Esse é o final, né? O final é o mais importante. A característica do brasileiro é que, com certeza, o Brasil tem uma ginga de artesanato extremamente importante, que sugere a ele algum tipo de manufatura. Então, não adianta ele competir com uma indústria italiana ou alemão sobre tecnologia ou, vamos dizer, sistema de industrialização ad alto livello, né? Mas consegue pegar esse manuseio que o homem brasileiro, que o artesão tem, e levar ele a passar do artesanato para um design. Isso é uma grande característica do design brasileiro ed é o que mais amam no mundo inteiro. Os próprios Campana foram o mais importante hoje design do mundo em relação a essa coisa, né? Eles começaram a montar cadeira e fazer coisa na garagem, juntando as peças, costurando e fazendo. São os Steve Jobs do design. Exatamente. Então, inventaram uma nova forma de se fazer design, que não precisava da indústria. Depois, óbvio que tiveram que se apoiar em uma indústria para fazer uma produção maior e não só pequena, como todos os designers que era, né? Porque a coisa mais legal, quando eu falo que o design é perfeito, quando você conseguir fazer uma coleção inteira, mas essa coleção é específica, cada peça é uma peça específica, onde cada cliente se encontra na sua peça. Esse é o design perfeito, né? Esse é o caso, porque não é uma série de produção, não, é uma coleção, mas com a expressão e com a sua expressividade de cada um. E cada peça diferente de si para poder achar um dono. Exatamente. Por isso que o feito à mão, a intervenção do homem dentro do design, em qualquer nível, seja têxtil, seja de mobiliário, não sei o quê, tem uma característica importantíssima, que é a interpretação própria. Nós estamos lidando com homens, com mulheres que fazem aquele trabalho e que acabam distorcendo, graças a Deus, a ideia principal. Então, não vejam mais o design como a fadinha da varinha mágica que resolve tudo. Não, qualquer um pode ser design. O design é importante quando ele consiga desenvolver um produto com esse critério, com essa ética, para chegar a um produto de alta qualidade. Esse é o bom design, o verdadeiro design. Concordo 100%. A gente também estava batendo aqui, conversando o nosso papo aqui, falando justamente sobre tapetes, que é o que vocês têm aqui de maravilhoso, de melhor, né? Eu acho que a nível de Brasil, eu acho que eu posso falar, né? Mas acho mesmo. A Francesca estava aqui conversando uma coisa interessantíssima comigo, que era assim: hoje em dia você não tem mais na casa a sala de estar como o principal ambiente da casa.
E por isso você tem também que ter pensado em cada um desses ambientes novos, que é o seu quarto, que é a sua sala de estar. E lógico, você tem na sala, você também continua se reunindo, mas não é mais como antigamente, como você colocou, que o pessoal se juntava para ver novela, porque a gente tinha 3 canais. Hoje em dia a gente tem 250 no mínimo. Então você acaba querendo ver um programa, ou seu pai quer ver outro, sua mãe quer ver outro, e as pessoas acabam pegando seus smartphones, seus computadores, seus iPads e se separando. E que cada ambiente merece um tapete pensado. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Então, acho que é um tapete que tem que ser pensado. Primeiro porque não é uma forração, não devemos tratar o tapete como uma forração, mas o tapete é o quadro da situação, do momento, que serve per amarrar a tua decoração e fechar a tua casa, ou seja, a casa acabou, então tem o tapete, tem o quadro e tem o abajur. Mas não só por isso, pelo seu conforto. Só uma coisa interessantíssima que ela falou aqui em off foi assim: uma sala ou um ambiente sem o tapete parece não acabada, que eu concordo 100%. Desculpa ter te cortado, mas eu precisava falar isso. Não, mas é verdade, né? Eu tenho uma paixão particular. Agora, no quarto, por exemplo, eu acho que se rolar no tapete, ou com o teu cachorro, com o teu filho brincando, ou com a série de família que fala, não, hoje quero ver televisão com você, porque é onde você está vendo a televisão hoje. Então, não existe mais a sala de TV, mas acontece, né? Os filhos às vezes agora falam, hoje eu quero brincar com você. Agora as camas de casal, uma vez eram pequenininhas, agora são grandes, porque vai todo mundo, ao posto de estar na sala, vai todo mundo na cama, né? Então, até os sofás são camas, né? Totalmente, para todo mundo se deitar e estar confortável, porque hoje em dia o que a gente quer era exatamente esse conforto, né? Então, no quarto, o conforto é a primeira escolha em relação ao tapete que você escolhe na hora de comprar. E isso tem a ver com os valores que você deve gastar, tá? Então, não adianta gastar num closet ou numa sala de TV pouco usada o mesmo valor que você gostaria para um living ou para um quarto. Eu acho que os teus lugares de mais uso são aqueles que você deve investir, seja no design, seja no colorido, seja na textura, seja no valor, que é o mais importante. E deixando bem claro que você não está fazendo aquilo para mostrar para os outros, mas para você, né? Principalmente o seu quarto, que você quer coisas legais, desde um quadro, uma cortina, um tapete, o colchão que você escolhe, né? Que é para você. E eu acho assim que é como quando você vai, vamos falar de nós mulheres, ao cabeleireiro ou fazer uma maquiagem que você faz para você, né? E isso aqui é super importante. Exatamente. Então, o tapete não deve ser para ser mostrado, mas tem que ser feito para ser vivido. Exato. Né? Vivido é uma boa palavra. Então, acho que isso... E ele é vivo, porque nós, por exemplo, amamos aqui na Baikami os tapetes realmente feitos à mão e com esse produto natural. Então, a diferença entre um tapete sintético, estático ou fabricado industrialmente a uma mão é que quando você roda na volta dele, aquele que é feito à mão e é feito com fibra natural, ele fala com você, ele conversa, ele é vivo. Então, a incidência da luz, o teu reflexo, de dia e de noite, ele troca de cor segundo esse nível. O outro, ele é estático, ele você vira na volta dele, é mais duro, que pode ser uma proposta de decoração também, não é um erro dele, mas o que estou te falando é que eu, por exemplo, Francesca, amo mais essa conversa, porque ele é mais vivo, mais orgânico, então ele se entrosa comigo, com a minha família, com o meu cachorro, com meus netos que vai ser, você entendeu? Então é muito gostoso isso me dá uma sensação de bem-estar, de estar em casa mesmo, né? E hoje em dia, em função de segurança, em função de momentos difíceis do Brasil, a gente está querendo ficar mais em casa, dessa vez com as pessoas que você mais gosta. Então, por que não uma coisa melhor nesse setor, né? Uma curtição melhor. E a longo prazo o custo vai ser o mesmo, porque o uso que você vai fazer vai ser muito mais intenso, a qualidade vai durar, a durabilidade vai ser muito maior Sim, o tapete não é uma coisa como uma cortina que você vai trocar daqui a pouco, é uma coisa que você vai manter com você, é uma peça de arte. Lógico. Né? Os tapetes, isso assim, eu lembro que minha mãe, desde sempre, quando ela escolhia o tapete, primeiro era um drama para escolher o tapete que ela ia querer. Aí a primeira coisa que ela falava, ela via se era industrializado ou se era por tear, que ela via a diferença justamente nessa organicidade. Ela fazia isso mesmo, ela se virava e ela já ia procurando os brilhos, muito legal. E tudo isso que você fala é verdade, porque os tapetes que ela tem, os bons, estão com ela até hoje, quer dizer. E aí hoje tem também uma outra maneira, por exemplo, quando você tem um tapete antigo e que te lembra alguma coisa que tem uma história e que não tem que ser detonado, porque isso não é mais ecologicamente e politicamente correto. Então não tem que ser jogado no lixo, não serve mais, joga fora.
Você pode fazer uma forração com aqueles tapetes que a gente falou mais reta e colocar ele em cima como se fosse uma moldura à volta. Então ele pode ter uma revida, pode usar uma sobreposição desses tapetes um em cima de outro com uma outra lá força embaixo. Eu vi na loja que você tem um mapa ali no café, né? Foi no café que eu vi o mapa mundi feito com um tapete. Fragmento de tapete, muito bacana. Dá pra você usar numa forração de parede se você quiser. Dá pra fazer puff, almofada. Então ele tem uma história, ele não precisa ser usado como forração. A forração é importante para valorizar ele. Então é importante, fica maravilhosa a sobreposição. Nós vimos em Casa Cor, nós vimos em muitos eventos de decoração internacional, na própria Feira de Milão, um monte de sobreposição dessas coisas, de coisas embaixo, coisas em cima, para fazer como se fosse uma moldura, um quadro, ou um espaço, como a gente estava falando, maior, porque muitas pessoas, se lembra que uma vez se usavam os dois tapetinhos do lado da cama. Hoje não se usa mais, por exemplo, essa é uma coisa que não se usa mais. Por quê? Porque você descia da cama e começava a escorregar. Se não tinha alguma coisa embaixo, que absolutamente era madeira, você andava como se fosse um surf, né? Então o que acontece? Hoje em dia um tapete grande, inteiro, com a cama em cima, onde você já desce e vai embora, e com um conforto diferente, faz a diferença de um quarto. Tá? Assim como em uma sala, você nunca vai poder mais botar um tapete na frente do sofá ou em frente das poltronas. Por quê? Bom, independentemente de gosto, que isso não se discute, por que ele não funciona? Porque se você coloca o tapete na frente do sofá e das coisas, o espaço se reduz. Na hora que você coloca até a metade do sofá, a metade das poltronas, ou até maior, o espaço pega uma estrutura maior. Porque de qualquer forma, o tapete delimita um espaço. E historicamente, o tapete que eu amo e que é uma coisa que eu estimo e que luto nessa empresa para colocar ele no lugar de prestígio que é no Oriente, onde nasceram os tapetes, ele era já uma quarta dimensão. Por quê? Porque não tinha cadeira, um móvel, sofá. Eles se sentavam no chão, dormiam no chão, faziam amor no chão, tinha reunião no chão. Então, nós estamos falando de uma quarta dimensão que o europeu não tem na cabeça. Então, portanto, ele tem que ser recolocado nessa dimensão. Não, é uma loucura você pensar que naquelas tendas para os beduínos que moravam no deserto, os tapetes eram para forrar toda aquela areia que tinha, era tapete sobre tapete. Nas mesquitas, você vai até hoje, são tapetes sobre tapetes. É uma coisa, exatamente. E não tem nada, isso, não tem nada. Cadeira, não tem coisa, tudo no chão. Então, exatamente. As grandes reuniões dos príncipes eram feitas no chão, apoiado numa almofada, colocado. Então, é uma história que não podemos abolir, não podemos jogar no lixo. É uma coisa importante. E essa coisa de se pensa em tapete, tapete persa, cheio de florzinho, jardim do Éden, não existe mais isso. Hoje em dia existe um design internacional que manda em cima das elaborações. O que é importante é que, por exemplo, por que não se pode fazer um tapete persa no Brasil? Porque não existe a sabedoria da estrutura do nó, mesmo como se faz o tapete, não tem a lã ou não tem a seda para fazer aquela tipo de coisa. Então, a gente deve fazer um design que a gente goste, com a nossa característica brasileira, ou que seja francesa, inglesa, italiana, mas usando a sabedoria desses povos, tá? Porque eles são capazes de fazer isso, né? Assim como o Brasil é um grandíssimo produtor e tem uma matéria-prima importante que é o sisal e algodão, que é uma matéria-prima realmente reconhecida mundialmente, a qualidade do Brasil. E as partes que é chamada de tapete clean, o tapete clean não é um tipo de design, é um tipo de elaboração, ou seja, o tapete que não tem pelo é chamado de tapete clean, que são feitos em um tear horizontal batido, ao contrário do oriental, que são em um tear vertical e amarrado nodo a nodo, ok? Entendi. São elaborações completamente diferentes. Tá? Todos eles têm aquela madeira que você empurra e aperta o nó? Só os clean que são esses teares que você está vendo. Eu vou fotografar e vou colocar isso, tá? Esse é o tear horizontal, que é típico do Brasil e é típico também do Oriente. Mas os mais típicos do Oriente é para fazer o tal dos tapetes persa, com os nó turco, persa, russo, caucasiano, toda essa área, até do Oriente, até chegar à China e tudo mais, que são onde tem muita lã. Por que nasceram o tapete lá? Porque tinha uma produção de ovelha muito grande e de tingimento, de sabedoria de tingimento natural muito especial. Então, nesse caso, os teares são verticais, existe sempre uma orditura que é chamada de malha
do fundo que existe no tear lá, ele existe na parte é como se fosse uma tela. Exatamente, é uma tela que é feita à mão. Ele faz, é como quando a gente fazia quando era criança, sabe, os bordadinhos das perolinhas para fazer as coisas. Exatamente isso, eles montavam um tear para depois começar a tecer. A filosofia é a mesma, só que nesse caso é montado numa máquina que de qualquer forma é manual, é horizontal, e no caso do Oriente é em uma tela, como se fosse um quadro vertical. Então, são salas imensas, né, para esses teares. Imensa. Tanto é que os primeiros na história, os primeiros teares que os primeiros tapetes grandes, porque os tapetes é muito antigo, não tem tamanho grande. São pequenos, né? Lógico, porque não existia esse espaço para fazer. Quando começam a ser criados palácios, começam os primeiros chá da Pérsia, aparecem, então, começam os grandes palácios, sim, começam os próprios príncipes, reis, a construir galpões para produzir existe uma demanda e produzem. E começa a ter, vamos dizer, uma industrialização manual de qualquer forma de gente que trabalha, porque senão antes era nômade, eram com teares menores, então não existe. Quando um te fala, tem um tapete da época de Cristo de 6x4, não existe, é impossível, uma besteira e não tem como. Você me lembrou uma coisa agora que eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sempre ouvi muitas histórias de que tem muita gente que vende tapete também, como se fosse antigo, porque envelhecem os tapetes de 1001 maneiras diferentes. Desde jogar dentro do mar ou do rio e deixar lá sei lá quanto tempo, até você sujar mesmo com pedra. É verdade ou isso é mito? Sim, não, bom, eu não sei você, mas eu já sou de uma certa idade, né? Eu me lembro quando... sou mais velha que você, então, não, porque quando eu era jovem, eu colocava o jeans dentro da Cândida. Você não fazia isso? Botava, fazia tipo estourador, tipo estilo batique. E aí ficava lisinho, porque a Cândida comia um pouco coisa, aí ficava um buraco. Hoje já está se usando, já se fazendo buraco dele, mas é uma época... E é mais caro hoje com buraco. Exatamente, né? Então, o que acontece? Existe essa vontade de despojado. Despojado, vou dizer que, por exemplo, até na parte têxtil, na parte do tapete, existe, por exemplo, o tapete turco, que são lavado ou feito nesse esquema, para ele ficar mais desbotado, mais usado, porque é um estilo que é muito prazeroso. Agora, dá um aconchego, né? Sim, vezes, né? Acho que também, porque essa coisa também de oriental, não tão sério, não tão preciso, não tão perfeito, já te dá essa lembrança orientalista, como a gente estava falando, que é uma tendência, então, essa lembrança orientalista, mas com uma outra conotação, não com a conotação dos reis, dos príncipes, de toda essa história pesadíssima que a gente não aguenta mais, né? Então, estou te contando a história do camelo, a menina que tece, menos, né? Acho que hoje em dia não existe mais essas coisas, né? Então, acho que é um contexto válido, tá? É óbvio que quem entende de tapete, você encontra tapete desbotado, não sei o que são realmente antigos, e aí você entende, na hora que você entra mais no campo têxtil, você sabe a diferença entre um e outro, tá? Então, de novo, como você falou para mim antes, os bons tapetes continuam e continuarão bom tapete, tá? Hoje nós fazemos produções com design totalmente geométrico, totalmente contemporâneo, em bicolor, posto de 250 cores, mas com a mesma técnica, com as mesmas desbotaduras. O que acontece? Quando você usa o natural, ed é muito simples, não é que seja uma coisa muito simples. Quando você começa a fazer um tingimento natural, então você joga uma lã, um novelo de lã de ovelha que foi apenas lavada, né? Foi acabado de lavar, joga dentro de uma cor. Na hora que você puxa e deixa secar, o tingimento não faz um fio uniforme, como se fosse um nylon. Sim, ele mancha. Então ele mancha. Então, por exemplo, aquele que todo mundo acha que são defeito da coisa, são os prejos dos tapetes feitos à mão, porque aí ele não é uniforme. Esse se chama brache, tá? Tem um término técnico que se chama abrache do tapete, que são uma coisa maravilhosa. Então, por exemplo, quando você tem mais abrache, vou dizer que os tingimentos foram feitos naturalmente em várias fases, e quando você tem um desenho geométrico também contemporâneo, vários abraços em várias cores, você pode imaginar o trabalho da coisa, né? Então, outra coisa, que era um prejo dos tapetes orientais. Quando você olha um tapete oriental cheio de flores e tudo mais, com todos os castéis e não sei o que, os bichinhos até não sei o que, você deve pensar que o tear
pensa ortogonal. Então, a mulher ou homem, na hora que tece, ela troca de fio na dodação per fazer, naquele momento, não é como uma pintura que o pincel corre. E tem que pensar em cada fiada, vai? Exatamente. É incrível. Então, o que acontece? Isso acontece no tapete até hoje. Então, quando você vê um desenho geométrico com curvas, com diagonais, não é fácil. Se você não tem um ponto fino ou uma arditura muito bem feita, você não consegue fazer a diagonal com uma linha perfeita. Sim. Tá? Então, o preço, a manifattura e o custo continuam igual, porque não é que nós matamos a cultura do artesão, pelo contrário, continuamos a valorizar com um outro desenho, com uma outra apresentação, mas é igual. Né? É tão precioso quanto. Sim, lógico. Isso que é importante. Isso que é importante. Gente, imagina só, quero que vocês que estão escutando a gente aí, imagina só, cada vez que tem esses bichinhos, como você chamou as torrezinhas, você chamou o então, é o centro da... Porque muitas vezes no tapete oriental, então tem o medalhão era a ida de Deus, né? Então tem toda uma simbologia. E quando você chegava ao centro, tinha muitas flores, depois tem um medalhão que era dentro. Então era o jardim do Éden para chegar a Deus. Então tem tudo uma história muito bonita. Então, e tudo esses desenhos, tudo esses geometrias do caucasiano antigo que nós temos, que deve ser da tua mãe, maravilhoso. As várias bordas, imagina ter 3 ou 4 tipos de borda. Ele não é que fiz assim, ele fez a ortogonalidade, então ele teve que fazer várias 6 ou 7 bordas para continuar. Então, tem tapete que realmente demora 6 meses, 8 meses para ser tecido. Nossa, eu acho incrível. Então, acho incrível. Então tem que ser considerado como obra de arte, porque uma coisa que demora 8 meses para ser feita e a mulher nunca mais vai ver, ou o homem nunca mais vai ver, ou não sabe onde vai ser colocado, tem que ser colocado. Lembrando existir dos artesãos que produzem esses tapetes um certo carinho, eu imagino, né? Na hora de se desfazer de algumas peças, deve ser dolorido até, né? Sou filha, mas posso te falar, eu que na teoria sou uma formiguinha nesse ciclo, até quando a gente vende nossos tapetes, eu vejo depois algumas fotos que os arquitetos, as pessoas, clientes me mandam, eu fico emocionada, porque eu não imagino como ele seja, porque eu só vejo ele como é filho que está saindo, mas eu não vejo onde ele acaba, né? Então é muito emocionante ver isso, porque tem hora que você vê que a pessoa, o profissional, o próprio cliente entendeu o que você fez. Isso é o melhor, olha, é o melhor presente que qualquer um pode ter, né? É um retorno. Gente, eu fui entendida, que legal, entenderam. Então, de novo, não é uma forração. O tapete pegou vida nesse tudo e deu vida. Então, foi maravilhoso. Então, é um presente. E isso faz bem parte daquilo que você me contou, que para vocês aqui da Cami, o homem é o centro desse universo do tapete. Então, ele começa desde a tua produção, passa aqui pela comercialização, chegando até a casa do cliente, que é quando o cliente transforma isso realmente no mundo dele, enfim, porque as pessoas quando compram um tapete é porque elas se apaixonam, né? Então você olha para aquilo, você se apaixona e você fala, eu preciso ter esse tapete, e até a hora que você vai e compra aquele tapete. E nós temos um centro de lavagem, restauro, tudo inteiro. É isso que eu queria te falar, manutenção. Então, nós temos, é isso que eu te falo, nós cuidamos do design inicial até ele, na vida dele. Nós não abandonamos nenhum deles. Ótimo, então isso é muito legal. Isso é muito legal, porque tem uma coerência com o nosso trabalho. E acho que é uma ética, uma seriedade que a gente tem em relação ao mercado. Hoje em dia, muitas vezes, que eu te falo, muitas vezes cada um pode desenhar qualquer coisa. Minha filha pode desenhar, qualquer um pode desenhar, pegar um papel, desenhar, mandar ela fazer. Então, essa coisa do desenho em si é muito relativa. Acho que o conjunto disso é o verdadeiro, a verdadeira fonte de energia de qualquer produto e de qualquer empresa. Sim. Tem que ter essa como você interage com o produto e com o teu cliente, eu acho extremamente importante, porque ele sabe que ele está adquirindo um produto, uma peça de arte, enfim, um tapete maravilhoso, e que ele sempre vai ter esse feedback, esse retorno. Exatamente. E eu acho super importante, porque eu acho que empresas sérias fazem isso mesmo. Você não pode simplesmente abandonar, você comprou, tchau. Vai lá, se vira, faz. É muito legal saber que vocês estão com isso, que estão com a lavagem, estão com a manutenção, isso é muito bacana. É direto, é isso que eu te falo. Acho que quando você interage com o produto que faz parte do design, o designer como pessoa, na hora que você interage com o teu produto, você interage com o teu cliente. Não tem jeito, não tem como. Esse foi o primeiro bloco desse bate-papo que eu tive com a Francesca. Agora vocês vão ouvir um pouquinho de música aqui na rádio e eu volto já já.
você mandar por aí. Eu quero ver você mandar, neguinha. Eu quero ver você mandar por aí. Eu quero ver você mandar, neguinha. Eu quero ver você mandar por aí. O samba mandou me dizer que precisa de tempo pra pensar ou mudar a cadência do samba do morro, ou resolver mudar o morro de lugar. Samba mandou me dizer que precisa de tempo pra pensar ou mudar a cadência do samba do morro, ou resolver mudar o morro de lugar. Lata d'água na cabeça é o estandarte que representa a minha arte. Jogo de cena é a fome, negra sempre foi o meu nome. Mas digo isso porque tenho samba pra me defender. Eu carnaval, ciência e filosofia que domina o mundo inteiro simplesmente em 3 dias. E o carnaval, ciência e filosofia que domina o mundo inteiro simplesmente em 3 dias. Eu quero ver você mandar, neguinha. Eu quero ver você mandar por aí. Eu quero ver você mandar, neguinha. Eu quero ver você Por aí, mandar. vou sair nessa saindo aí. O samba mandou me dizer precisa de tempo pra pensar ou mudar a cadência do samba do morro, ou resolver mudar o morro de lugar. Samba mandou me dizer precisa de tempo pra pensar ou mudar a cadência do samba de morro, ou resolver mudar o morro de lugar. A lata d'água na cabeça é um estandarte que representa a minha arte. Jogo de cena é a fome, ai, negra sempre foi o meu nome. Mas digo isso porque tenho samba pra me defender. Eu carnaval, ciência e filosofia que domina o mundo inteiro simplesmente em 3 dias. E o carnaval, ciência e filosofia que domina o mundo inteiro simplesmente em 3 dias. Eu quero ver você mandar, neguinha. Eu quero ver você mandar por aí. Eu quero ver você mandar, neguinha. Quero ver você mandar, quero ver você mandar, Eu quero ver você mandar, neguinha. Eu quero ver você mandar por aí. Eu quero ver você mandar, neguinha. Você mandar, Eu quero ver você mandar, neguinha. por aí. Eu quero ver você mandar Neguinha, Eu quero ver você mandar, neguinha. quero ver você mandar, Eu quero neguinha. ver você mandar Você mandar por aí. Você mandar, neguinha. Você mandar, Eu quero ver você mandar eu quero ver você mandar. Eu quero ver você mandar, neguinha. Eu quero ver você mandar Manda, neguinha. Eu quero ver você mandar cá. Sem lei. Mandou bem. Gente, eu tô aqui de volta com a arquiteta aqui e diretora de estilo da Baikami, que é fantástica. Tapetes é com eles. Gente, vocês têm que vir visitar a loja, se vocês puderem, para quem não conhece, porque primeiro que a loja tem uma arquitetura maravilhosa. E aí aquele cheiro de tapete na hora que você entra, misturado com o cheiro de erva doce que tem lá na entrada, que é maravilhoso. Vocês vão gostar e vão ter uma aula. E quem estiver precisando de um tapete ou tiver na dúvida, vem para cá, porque você não vai, aliás, você vai ficar mais na dúvida, mas você vai sair com o tapete debaixo do braço. Bom,
Eu queria que você falasse um pouquinho das novas tendências de material, porque eu cheguei aqui, eles estavam com o tapete aberto, com fio de vinil. Eu nunca tinha visto isso. E eu olhei de longe e falei, parece, mas não é, ou é? E aí a Tiesca me chamou e falou assim, não, vem aqui ver isso aqui. Quero que você fale um pouquinho dessa tendência nova. Então, eu acho que a gente está virando cada dia mais prático. Então, por exemplo, vou te dar já uma coisa que está saindo. Estamos fazendo com uma série de pintores brasileiros, de cui um é o Petkov, que eu amo de paixão. Ah, eu vi, vocês estavam na... Ai, como que é? Na SP Arte. Na SP Arte, eu vi. Na SP Arte estavam com a Tarsila, da Maravilhosos, estamos fazendo as tapeçarias que são... Nossa, as tapeçarias lindas. Eu vou aproveitar e vou postar de novo para vocês. Eu tenho um filme da SP Arte que eu passei ali, filmei, eu vou botar aqui para vocês também. Obrigada, porque realmente é uma obra de arte e acho que é um poder dessa Tarsila no mundo inteiro e para o Brasil uma pessoa extremamente importante, não dá para ser esquecida. E toda a história é incrível. Demais. Então esse foi um orgulho fazer isso com a Tarsilina, que é uma grande amiga e que é uma grande expertise, né? Mas agora estamos fazendo, por exemplo, com o Petkov, uma série de tapete imprinted em borracha per yoga. Ai, adorei! Então, printed para yoga, adorei! Com essas coisas com o Rio de Janeiro, sabe? Com essa escada colorida do Petkov. Então, é muito legal isso, porque eu acho que, de qualquer forma, a gente, independentemente de gostar do natural, não pode esquecer a praticidade de todo dia e o consumo de todo dia, que deve ser prático. Então, aqui no Brasil tem uma coisa maravilhosa, que eu, como boa europeia, fico até chocada até hoje, que eu não tenho a calefação em casa. Não existe calefação em casa. Aqui não precisa. Esse é o máximo para mim, né? Então aquele friozinho de vez em quando, mas que hoje não sinto mais. Então a gente abre até a janela, às vezes, para o friozinho entrar. Né? E aí é gostoso porque vive fora. Você abre a janela. Aqui você abre a janela. Meus filhos ficam bravos porque todas as vezes que eu acordo, eu abro a janela. Eu fico abrindo. Eu faço isso também. E ele fica num bicho comigo, mas eu adoro abrir a janela. De luz, de ar, de vento, você tá frio. Eu não sei, de sol que entra, entendeu? Eu adoro abrir janela. Acho que é uma coisa bem italiana, de abrir a janela, botar os panos para fora. Então, é muito gostoso porque a gente vive fora. Então, por exemplo, eu tenho uma parte de tapete, por exemplo, tem muita pedra que você fica no terraço, não sei o que quando você coloca o pé, muitas vezes está gelado, no final da tarde não é tão legal. Então, existe esse produto per externo ou per interno, tipo quarto de criança, que sono bagunceiro, que jogam tudo, que tem cachorro que faz pipi, não sei o que. Lavável. Exatamente, que sono produtos que não são naturais, mas são sintéticos, mas sono tratados como um natural, ou seja, sono colocados no tear, feito com manuseio de novo do homem ao centro do universo, com Baikami, que é a nossa meta, mas tendo uma praticidade que dá para lavar com mangueira. Então são coisas mais práticas, mais do dia a dia, mas que se você olha de longe, como você viu, acha que são naturais, exato, né? Exato. Então, por exemplo, esse aqui que você está vendo é um sisal de vinil. É bárbaro. Tá? Então você lava isso com mangueira, usado per borda de piscina, per sauna, você pode fazer banheiro com isso, mas tendo uma textura, até a sonorização fica ótima. Então, eu acho que de qualquer forma... Ele ajuda na acústica também? Muito. É usado em cinema, é usado em muitas coisas. E esse tem uma parte que a gente tem com backing, porque é uma tela, né? Tem com backing, que você vai colocando como rolo e carpete, ou faz tapete. A gente tem na nossa fábrica, temos tecelagem e temos os tapeceiros nossos, né? Que esses são os artistas, realmente, né? Porque ele cortam esse revolution chamado e fazem qualquer tipo de desenho geométrico em tamanho que vocês quiserem. Então, por exemplo, per hall de hotel, per centros hospitalares, per sala de médico, entendeu? Per dentista, entendeu? Então, per coisas que onde, nossa, não vou botar uma coisa natural, vai ser para crianças que são muito alérgicas, isso é maravilhoso. Pessoas alérgicas, né? Isso é maravilhoso. Que é uma textura legal, ele segura justamente a temperatura do pé. E você apoia e fica gostoso, não fica aquela coisa da pedra, ou do duro, ou do áspero, sabe? Então, é gostoso. Então, acho que a tecnologia veio para ajudar a gente, mas a gente não pode esquecer do nosso passado e jogar só na tecnologia. Acho que a meia mistura, equilíbrio entre as duas coisas, cria produtos sensacionais, que são tão bons quanto. Então, de novo, acho que sempre tem o tapete certo para o lugar certo. E acho que quando você começa a decorar a tua casa, você tem que ter isso aqui muito lúcido. Ou seja, num lugar prático, num lugar confortável, num lugar chique, num lugar mais dinâmico. E aí você compõe a tua casa, porque o tapete, se na hora que ele começa a
a virar tudo igual, aí parece quando você entra nessas lojas de imobiliário, Que é aí tudo parece tudo igual. igual, tudo beijinho, tudo retinho, tudo a coisa. Aí perde a graça, aí perde a tua personalidade. Perde né? a preciosidade, A né? preciosidade. Exatamente, também acho. Gente, isso aqui eu achei fantástico. Eu fiquei imaginando assim, para quem tem crianças pequenas, né? Hoje em dia muita gente tem gêmeos, você bota ali os 3, 4 filhos que você tem na sua sala maravilhosa, um tapetão desse, eles podem fazer o que eles quiserem. Na copa é muito bom também. Pois é. Na copa pode ser cortado redondo, quadrado, em formato elíptico. Ainda vai da forma que você quiser. Sim, não sou do desenho, mas da forma que você quiser. Isso é incrível. Eu achei muito legal. Tem alguma novidade mais que vai chegar aí pra gente ver? Então, a novidade que vai ter é o Design Week, né? Que estamos preparando. Sim, e eu tô agora aqui, em agosto, né? Exatamente. O Design Week é sempre um atiro para a Baikami e eu passo mais ou menos 6 meses em arte. Eu sei. Mas são muito sempre tenso. maravilhosas Não as suas sei, mãos. O que vocês você vai que vão fazer esse falar, ano? que vocês É sempre vão falar. maravilhoso. Gente, é um show. Não dá pra perder nenhum ano. O que vai ter esse ano? Então, eu não posso contar, porque senão perde a surpresa. Mas o que estou te falando é que estamos fazendo uma coisa... Baikami é um pouco a vanguardista nessas coisas. Sim. Eu gosto sempre de fazer coisa contra a corrente. Então, muitas vezes eu quebro a cara e muitas vezes vai dar certo. Eu ainda não sei, mas o que estou... Às vezes você acha que quebra a cara e não Não, quebra. não Você vai sei. ver lá na frente que não. Não sei, dessa vez eu estou com um pouco de medo, mas acho que temos que propor. Acho que em um momento desse que a gente no Brasil vive, acho que temos que arriscar mesmo, custar o que custar. Então vai ser uma coisa muito legal, porque sempre tem a ver com o têxtil, obviamente, não é inútil que eu entre em outros setores, mas temos artistas de arte contemporânea que fazem tela, mas que tem a ver com o têxtil. Temos uma revisão de tapete oriental, de nova proposta de tapete Legal. oriental, feita por uma artista brasileira, totalmente brasileira, então maravilhosa. Temos um professor chinês da faculdade de Beijing. Daquela mostra que teve Daquela aqui. mostra, o Ai, professor. maravilhosa. O aquela professor de mostra. todos aqueles alunos vai vir para cá. Uau! E vai trazer uma coisa formidável com os livros dele. Então, uma coisa internacional importante, tá? Claro. Uma visão mundial muito séria, tá? Então, por exemplo, ele... Não posso contar muito, porque senão Sim, perde perde a a surpresa, Mas, por tá. exemplo, ele pega uma figura, que não posso contar qual é, que é uma coisa maravilhosa, e vai fazendo várias sequências até chegar quase a um abstratismo. E daí nasce as tapeçarias. Uau! Então, muito legal. Que Muito legal. Ou legal. seja, com um conteúdo realmente importante, eu acho, para o texto. Então, de novo, a gente vai de novo apresentar um contexto importante para o texto. Se as pessoas gostaram ou não, isso não tenho. Eu acho que o tenho de importante não é falar. gostar, é causar algum impacto e uma Vamos surpresa. esperar Isso que que é o o mais impacto, legal. eu espero que o impacto seja muito positivo, porque senão Eu acho que qualquer mas... impacto, a minha opinião é a seguinte, eu acho que no mundo que a gente vive, que a gente até falou que não existe mais você inventar coisas, mas existe uma releitura em cima das coisas, como você bem colocou aqui, que as pessoas hoje em dia, mesmo pela própria situação do planeta, que a gente sabe que não dá mais para ficar descartando, então já é uma conscientização. Então eu acho que quando você consegue fazer isso com as pessoas, sempre é positivo. Porque você acaba tirando alguma coisa de lá que você fala, isso aqui é estranho, mas o estranho é só estranho porque você não conhecia. Depois que você passa a se acostumar, olha aquilo, peraí, não, mas isso aqui é legal, passa a ser um sucesso. Você sabe que Eu não vi até hoje você fazer uma coisa que não fosse maravilhosa aqui. Não vi. Não vi. Acho que sempre a gente aprende, a gente quer evoluir e não sempre a gente evolui para a coisa certa, mas vamos torcer. A boa vontade e a boa intenção sempre existe. Paralelamente ao Design Week, essa semana, no mesmo É de 9 a quanto? Agosto? Começa 9 Sim, de agosto? acho que nós vamos abrir o dia 6. Dia 6? Eu na recebi semana o do dia convite, mas 6. eu não lembrava da data. E paralelamente a isso tem a iDesign, que é uma feira importante. Eu recebi da Design. Exatamente. Acho que quarta, de 9 a 14 ou 9 a 11, uma coisa assim. Que é contemporânea. Né? Exato. Então, essa iDesign, nós, por exemplo, vamos apresentar uma retrospectiva Baikami com um design autoral. Então, o que Baikami fez nesses anos de design autoral? Que não tem a ver com a exposição daqui, é uma outra exposição. Outra coisa. E aí, estava vendo agora, antes de vir te encontrar, que era essa reunião que eu estávamos vendo tudo que a gente fez. Gente, eu fiquei emocionada. Então, o que eu te falo que é legal é que realmente a gente tentou, nesse 30 anos de Baikami, de recolocar em maneira diferente a parte têxtil no mundo. Então, isso é um prazer enorme, acho que é um luxo, tá?
pela primeira vez eu acho que vou apresentar o 2007 com algumas peças, mas eu vou trazer uma retrospectiva de todos os designs, entre quais os meus, de todos esses anos, né? Óbvio que o stand é pequeno, mas acho que as pessoas devem se lembrar do passado e olhando para o futuro. Não deve só olhar para o futuro ou olhar para o passado. Não, você tem que então, olhar. acho que essa contextualização, junto com o Design Week, com essas novas propostas, em vez de mais vanguardística, mais assim, atiradas, acho que é uma contraposição correta, né? De conscientização da coisa. Sim, né? com certeza. De onde partimos e de onde nós vamos. Onde nós vamos, né? para onde nós vamos. Aí tem o Boom Design, que também vai fazer umas coisas na Ibirapuera. Ok. Tem a Made, que também vai estar. A Made vai estar de novo. A Made vai estar na Ibirapuera esse ano. Sim, vai estar na Ibirapuera. Então, é legal porque está concentrado nessa semana realmente na Oca, onde foi a Mostra Black, ou ele vai para o pavilhão da Bienal? Na Bienal mesmo. Bienal. A MAC vai ser na Bienal e o Boom Design também vai estar lá. Com os papos interessantes também de interligações. Na iDesign vai ter o CUNAD da BD. Então, acho que é um momento importante para todo mundo olhar para São Paulo, desse Design Week, que é um momento de novo internacional. E São Paulo é reconhecido como um dos melhores Design Week. São Paulo, hoje no Brasil, acho que realmente é reconhecido como um ponto de design mesmo, não é? Sim. Não? Isso no mundo inteiro? No mundo inteiro e no Brasil, por exemplo, eu tenho muito... No Brasil, sem dúvida. Eu já tentei ter loja fora de São Paulo. E realmente essa coisa nossa, muito artesanal e muito humana, a gente acaba perdendo um pouco. Então, a experiência não foi muito positiva em função de a gente não... Você acha que você está longe do seu cliente? Exatamente. Acho que a gente não consegue fazer bem o que a gente sabe fazer bem. Entendi. Então, eu vejo que, però, esse cliente vem até nós, que ele gosta de vir para São Paulo. Não só per vir aqui a ver o que está acontecendo no design, mas para viver um teatro, para viver uma culinária, não sei o que. Então, realmente, São Paulo é uma coisa espetacular. Eu, como italiana, não conseguiria mais morar em Modena. Em Milano ainda assim, mas acho São Paulo mais simpática, com um clima diferente, não sei o que. Infelizmente não estamos vendo um momento bom e a segurança em todo sentido é terrível. Mas se a gente tivesse um pouco mais de capacidade para sobreviver aqui, é um país de ouro, ou seja, é uma cidade maravilhosa, culturalmente, pulsionalmente. Eu não conseguiria mais voltar a morar em Modena. Porque Modena é uma cidade, eu conheci Modena na última vez que eu fui para Itália, e Modena é um doce de cidade. E tem assim, as pessoas também são muito legais. Comida divina. A comida divina. A Itália é tanta comida divina, né? E assim, mas realmente uma cidade pequena. Você vê que é uma coisa pequena. Não dá para comparar com São Paulo, que realmente é hoje em dia, eu acho que assim, as pessoas têm a consciência de que São Paulo é uma metrópole. Você não tem, você tem muitas nacionalidades, todo mundo misturado. E uma coisa que acontece aqui é que ninguém se vê como sendo diferente, todo mundo se vê como um igual. É verdade. Isso é muito legal. Paulistano, ele gosta do nordestino, exato, do cara do interior. Ele recebe bem. Ele recebe bem, ele gosta, é uma troca de informações interessante. Então, eu acho que ninguém deve perder de vir nesse período, tá? Porque é um período pulsante, tá? Para troca de informações culturais do próprio Brasil, não só de fora. Porque o Brasil, eu me lembro quando eu cheguei aqui que estava estudando português, eu via que a Europa cabia fora a Rússia, cabia dentro do Brasil. Eu falei, como é possível? Não, São Paulo é grande como a França. Não, como é grande como a França? Meu pai vive falando, sabe quantas vezes Portugal cabe aqui em São Paulo? Eu falo, ai pai. Não, mas é verdade. É verdade, então, é verdade. Se você pensa que estamos nesses tamanhos, só as pessoas brasileiras, de todas as cidades do Brasil, que possam vir para São Paulo, imagina o fluxo de interesse, de comunicação, de interligações, de cultura que isso cria. Precisamos ir para a Europa, você entendeu? Precisamos só conhecer o nosso país um pouco melhor e se interligar um pouco melhor. Né? Aqui você tem muita informação de todos os lados. E aí essas pessoas gostam de vir para cá. Eu vejo que eles gostam de vir para cá e passar um final de semana e visitar as exposições. Essa cultura toda que a gente tem aqui. E o legal, gente, aqui no Design Week, assim, a Gabriela, ela fecha, né, no final de semana, no sábado, não é isso? Vai fechar de novo? Então, eu não sei esse ano, mas eu sei que tem um mapa, que esse ano é dado
pela Folha de São Paulo. Tá. Vai ter um caderninho dentro da Folha de São Paulo que todo mundo vai receber Legal. quando comprar o jornal por uma semana, com o mapeamento de onde estão. Onde estão acontecendo Sei que as tem as ações. polaridades, acho que tem exatamente Ibirapuera, a Gabriel, Tá. Vila Madalena, Tá. aí não me lembro se tem alguma coisa do centro, não me lembro muito bem, não gostaria de falar alguma erro. Não, a gente dá uma Mas pesquisada. esse Caderninho esse que vai vir. caderninho, ele tem tudo mapeado e fala já das exposições de cada Vai setor. vir no onde Guia tá. da Folha mesmo? Guia da Na Folha. Guia da Folha. Guia da Folha. Vai ser o Ok. Guia Design Week da Folha. Então legal. é muito importante ter isso, porque no mínimo te dá uma orientação. Porque realmente, como em Milão, não dá para fazer tudo. Não vai dar. Até para o trânsito de São Paulo, até para a design vir até aqui e tudo mais, precisa se organizar, porque no final são 3, 4 dias. Então é muito pouco para fazer muita coisa. Muita coisa. Mas eu acho que vale a pena, até para criticar, até para, sabe? Não, para você Gostei, ter uma, gostei, acho exato, pra ter legal. um olho crítico, uma opinião crítica sobre a coisa. E eu acho que para vocês que são estudantes de design, arquitetura, é extremamente válido isso. Totalmente. Tem Acho que participar, tem que ver. Tem que participar. Que não vai para Milão e que não precisa ir para Milão, comece a fazer um design week em São Paulo e comece a conhecer as empresas, os artistas, os designers que se promoveram para fazer isso e se dedicaram para fazer isso, para você avaliar, para depois também ir para Milão. Porque Milão, no final, funciona com a mesma coisa. Tem vários caderninhos, você vai seguir os teus pontos, vai fazer o teu mapeamento e vai continuar, né? Então, esse Design Week foi difícil para todo mundo, porque todo mundo, obviamente, com a crise está difícil o investimento, né? lógico. Então, que está aqui dentro se esforçou além da Muito, conta. além da Então, conta, acho que merece um carinho da parte das pessoas de reconhecimento. De reconhecimento, que não sim. é grátis, não Sim. custaria nada. Então, é só ouvir, visitar, criticar, postar, comentar, Exato. trocar. Fazer um então, movimento para que esse para ver o continuar. reconhecimento, Pra esse exatamente, continuar. para que Exato. continue, para que as pessoas se sintam sempre um apoio moral, né? Fala assim, ó, gente, tá legal, não desiste não, vai fundo. Então, tá todo mundo convidado, depois a gente vai colocar na página do Facebook para vocês poderem saber exatamente a data. Bom, eu queria falar um pouquinho, acho que a gente já falou um pouquinho de tendência, e essas novas linguagens em cima do existente, você acha que isso vai estar sempre mudando? Isso vai voltar do plástico ou do vinil para o tecido? Isso é uma coisa que flutua de um lado para o outro? Como que é, Francesca, para você? Então, eu acho que algumas coisas vão morrer, infelizmente. Eu acho que, por exemplo, estamos falando das tapecerias da Tarsila. Os tapeceiros que estão tecendo essas coisas na China para nós são já gente de muita idade. E não tem ninguém que fique no lugar deles? É difícil porque depende do momento cultural e político que cada país acontece. Por exemplo, na China tinha muita gente que estava trabalhando no têxtil. Quando começou o boom imobiliário, todo mundo passou para a construção civil. Entendi. E ninguém voltou para o têxtil. Então, o que acontece? Tem algumas coisas que a gente, infelizmente, vai perder. E assim, eu acho que o têxtil é tão mais fácil, entre aspas, delicado, do que a construção civil, né? Eu também acho, mas acho que naquele momento a valorização monetária Salário. mesmo do cara que construía era muito maior que o então ele têxtil que acaba estava ficando lá. caindo, Entendi. entendeu? Então, infelizmente, de novo, vamos naquela coisa ecológica. Se você vai usar mais plástico, o plástico vai aumentar. Se Sim. você vai usar menos plástico, o plástico vai diminuir. Sim, oferta e então, procura. Exatamente. Então, vai depender um pouco do nosso uso do consumo no mundo. De qualquer forma, muitas coisas, algumas, não muitas coisas, de novo, Oriente, se você pensa no Oriente, ele vive sobre tessitura, tá? Então não dá para acabar com um povo, estamos falando do Oriente inteiro que vai exatamente da Turquia até o Japão, tá certo? Não dá para aniquilar tudo isso, né? Fora o Nepal e fora chegando às bordas da Rússia, então estamos falando de um território Estreito de muito grande, Beringer é lá, né? exatamente, Exato. né? Então, não dá para acabar com tudo isso, concordo. Mas, em contraposição, nós temos Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Itália já, infelizmente, até muitas produções italianas mesmo, de grandes sartoria italiana, tipo Fendi, tipo Armani, produzem na China, né? Ou produzem na Polônia, na Tchecoslováquia, então, onde tem Onde mão é mais de obra, barato, exatamente, mais onde barato. tem mão de obra barata. Então, de qualquer forma, existem umas migrações, mas até pelo problema da migração que está tendo na Europa hoje, está tendo um retorno
as suas origens. Então, depende muito do que vai acontecer no mundo. De qualquer forma, algumas coisas nós vamos perder. Por exemplo, essa tapeçaria da Tarsila, para mim, são uns brilhantes, são uma coisa maravilhosa em função... Porque é lindo, gente, é maravilhoso. Que vai ter uma obra de arte dessa vai ser realmente uma Tarsila de Amaral, não só pelo design da Tarsila, da assinatura da Tarsila, mas pela essa tessitura que antes, durante e depois, 1 ou 2 gerações não vamos conseguir mais produzir, isso eu tenho certeza. Agora, não sei se isso se estende a toda a nossa gama de produto da Baikami, aí eu acho que não. Não, acho que não, porque mas é uma gama algumas muito coisas grande. muito particulares e muito prejadas vão se extinguir, infelizmente. As mais preciosas, As mais talvez. preciosas. Isso é uma judiação que eu acho, assim, eu tenho o artesão, né? E ele não consegue hoje, isso não é só na área têxtil, né? Mas ele não consegue achar alguém para deixar como aprendiz dele. Isso é triste, porque você vai acabar perdendo alguma essência que é extremamente importante e inerente ao homem mesmo, né? Que é uma coisa ancestral demais. Isso me parte o coração, vou te dizer que isso me parte o coração. Agora, eu acho que de qualquer forma esse jovem, vejo para meus filhos, eles são do bem, eles estão querendo uma coisa mais simples, mais prática, mais dinâmica. Então pode ser que esse artesão mude E volte. por alguma coisa que não seja magari tão preciosa, que seja mais prática, mas que continue a ter o homem ao centro da Sim, ideia. mas para isso também eu acho que ele tem que aprender um pouco da técnica para que ele possa com certeza. Ou senão transformar. ele vai transformar. Vai transformar isso, ao posto de usar magari uma agulha, vai usar um laser, aí já não sei. Acho que se Deus quiser, esses jovens vão fazer alguma coisa para eles próprios, né? Porque senão vão autodestruir ele. Agora, de qualquer forma, vai existir cada dia mais essas coisas preciosas. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Eu adorei. Obrigada, Francesca, mais uma vez, por ter doado seu tempo aqui para o Sob Medida, para a gente bater esse papo fantástico e poder fazer o ouvinte compartilhar um pouco com essas boas ideias, com o design que está chegando, o Design Weekend. Depois eu vou passar mais informações aqui para vocês. Bom, boa noite para vocês e até a próxima segunda-feira com mais Sob Medida.